Tá. A gente viu na aula passada, gente, o contexto histórico. Então, a gente viu como que está baseado todo esse contexto, todas as visões em relação ao barroco, o desaparecimento de Dom Sebastião, a questão do declínio do Império, o mito sebastianista, né? Temos o contexto histórico, que é esse contexto voltado àquela questão da independência de Portugal. A gente viu que aí a reforma protestante ela afetou muito o conceito do homem, e esse conceito do homem em relação à reforma protestante fez com que a igreja ela criasse, né, o Concílio de Trento, que daí houve então a criação do Tribunal do Santo Ofício, que vai ser o poder da Santa Inquisição. Então, a gente viu isso na aula passada, em questão aos representantes que foram no movimento barroco através das ideias de Martinho Lutero, que ele vai e aplica 95 teses, né, na frente da igreja, e aí ele vai falar sobre a questão das vendas de indulgências, e aí a igreja ela se reúne para que possam resolver a situação e cria-se então, né, a Companhia de Jesus. O que é que a Companhia de Jesus ela queria? Até porque a gente viu lá no movimento trinitista que, com a chegada dos portugueses, há também a chegada dos jesuítas no Brasil. E com essa chegada dos jesuítas no Brasil, a gente vai perceber que, com o Concílio de Trento formado e a reforma protestante acontecendo e a contra-reforma ela também ocorrendo, a igreja ela tinha por necessidade buscar novos adeptos ao cristianismo. Então, a busca desses novos adeptos ao cristianismo, ela vai ocorrer com a Companhia de Jesus, que eram grupos de jesuítas que iam para essas terras que estavam sendo descobertas com o objetivo da catequização. Então, essa catequização, ela ocorre definitivamente aí com a chegada desses jesuítas. Ao empoderamento da cultura portuguesa, porque crianças de 9 meses, crianças de 1 ano, estavam sendo batizadas sem saber o que é que estava acontecendo, né? Jogando aguinha na minha cabeça, né? Eles não sabiam o que estava acontecendo. Mas eles estavam empoderando a cultura portuguesa. E isso, de fato, afetou muito o nosso contexto histórico, porque o Brasil ele é um dos maiores países do catolicismo. Então, a Santa Inquisição ela vai ser de tão cruel e de tanto poder de crueldade que a igreja ela vai fazer em torno de 68 milhões de vítimas que vão ser pegos em questão da heresia. Então, o que vai acontecer? A igreja ela queimava na fogueira santa, a igreja mandava degolar as cabeças das pessoas que eram pegas nesses instrumentos contra a própria fé. Então, a gente viu que todo o conceito, todo o contexto do movimento barroco, ele se baseia nesses primórdios, nessas visões do movimento, então, da reforma e a contra-reforma católica. E o que a gente observa, o que a gente precisa entender, as características que vão ser marcantes no movimento. E essas características que vão ser marcantes no movimento, como a gente vai ter a crise do movimento renascentista, temos um movimento, a crise do movimento em si, a gente vai perceber que o movimento barroco ele vem para fazer o quê? Dizer assim, nós vivemos no mundo antropocêntrico, nós vivemos nessa visão antropocêntrica, mas que nós devemos buscar a nossa fé. Então, por isso que sempre vai existir no movimento barroco aquela dualidade. Por que aquela dualidade? Porque nós vivemos em um mundo, mas estamos buscando o nosso eu, vivemos valorizando o nosso eu, mas temos que buscar a nossa fé. E essa busca da fé, o movimento barroco ele vai trazer, até mesmo porque o nome
né? Barroco vem de uma pedra chamada barrocos, que tem a dupla face. E daí, então, começa a surgir as ideologias e as teorias do movimento barroco. E o que vocês precisam ter em mente, né? A gente vai começando a montar o nosso mapa mental, então eu peço que vocês vão anotando também aí no caderno de vocês de literatura, né? Que o movimento barroco, certo? O movimento barroco em si. Estamos aí, o movimento barroco, né? Os conceitos do que é o movimento barroco, as premissas do movimento barroco. E aí a gente coloca lá, ó, movimento barroco. Vamos puxar a setinha e colocar o primeiro ponto, gente. O primeiro ponto do movimento barroco, o nosso contexto histórico. Certo? O nosso contexto histórico. Baseado no primeiro ponto do nosso contexto histórico, né? Temos aí Europa entra em crise com o sistema católico, com a reforma protestante. Tá? Contexto histórico. Estão anotando no caderno de literatura, hein? Europa entra em crise com o sistema católico. Leonardo está ligado no áudio. O segundo ponto que a gente pode ter aí, né, é o surgimento de Martinho Lutero com as 95 teses, né, que dá início ao movimento da Reforma Protestante. Temos também aí o movimento que vai dar início também aí à Contra-Reforma, né? A Contra-Reforma também é um ponto importante, a Contra-Reforma Católica. Nesse embasamento, nós temos aí, né, a criação do Tribunal do Santo Ofício, né? Temos o Tribunal de Santo Ofício, ou mais conhecida como Sagrada, né, Inquisição. Temos a Sagrada Inquisição. Temos também aí o Concílio de Trento, que vai ser o Concílio de Trento, que vai ser uma reunião que, então, os dogmas da igreja vão se reunir para organizar, então, estratégias, né, em relação ao combate da reforma. Vou até colocar aqui, estratégias de combate à reforma. Professor? Oi. Pode, é o Marco Antônio. Quem é Marco Antônio? Eu posso bater print dessas imagens aí que você está digitando aí? Meu querido, se você bater o seu print e você depois está estudando, você estiver com em mente para resolver os exercícios, tudo bem, por mim não tem problema. Vou tirar print então, obrigado. Então aí nós temos o contexto histórico do movimento barroco. Europa entra em crise com o sistema católico, reforma protestante. Temos Martinho Lutero, 95 teses, a Contra-Reforma Católica, né, o Tribunal de Santo Ofício, a Sagrada Inquisição e o Concílio de Trento, que são as estratégias de combate à própria reforma protestante. Outro ponto marcante que a gente precisa entender, né, que agora são as características. Quais são as características que vão marcar esse movimento? Essas características vão ser, gente, características tá? Isso aqui inicia-se em Portugal, mas as mesmas características vão ser do Brasil,
tá? Temos aí como primeira característica, né, a expressão de contradição, que é um elemento marcante, expressão de contradição. Nós temos também aí, né, as duas faces do barroco, que essas duas faces do barroco, nós vamos ter o cultismo e o conceptismo, que são as duas marcas do barroco, né? Duas faces, o cultismo e o conceptismo. Temos aqui também outro fato marcante do movimento barroco, é o ornamentalismo e as alegorias. Ornamentalismo e as alegorias. Professor, o que é ornamentalismo? O ornamentalismo eram os enfeites que eram enfeites que eram feitos com as palavras, enfeite das palavras. Ou seja, gente, uma palavra, ela aparecia no texto somente por aparecer, somente para enfeitar o texto. Era uma característica dos textos barrocos. E as alegorias, né, eram, como se eu posso dizer para vocês, como se fossem representações. Então, as alegorias eram representações para que o texto ele pudesse ser decifrado. Então, eram representações para a decifração do texto. Então, o autor barroco, ele queria que o leitor ele fizesse aquela leitura e conseguisse decifrar o que ele queria mostrar. Então, essa representação de decifração, a gente chama de alegoria. Então, a maioria dos textos barrocos, eles eram compostos de alegorias. Eram representações para a decifração. E o ornamentalismo era aquele enfeite da palavra. Aquela palavra ela era acrescentada ali, né, somente para dar aquele enfeite geral do que estava sendo trazado. Outro ponto marcante também... Então, o ornamentalismo é como se fosse uma maquiagem nos textos e a alegoria é um enigma. Isso. O ornamentalismo é a maquiagem do texto e as alegorias é aquele enigma que vai ter. Então, sempre é uma característica marcante do movimento barroco. Outro ponto, estabilidade de vida, né? Gente, por que a maioria da arquitetura do movimento barroco são igrejas? Porque os artistas, o movimento da época, colocava na mente das pessoas naquele tempo a temática da passagem do tempo. Então, o que significa? Que em latim significa tempus fugit, né? Em latim significa tempus fugit, que é, né, a passagem do tempo. Então, naquele tempo, né, o barroco, ele trata da vida, do transcorrer do tempo, ele trata a vida com uma forma de angústia, de morbidez, de uma visão trágica da vida. Então, tudo isso a gente pode perceber dentro do movimento barroco, quando a gente fala de estabilidade de vida. Então, o que acontece? A maioria dos artistas, a maioria dos autores, eles começam a criar as igrejas, e essas igrejas eram para buscar essa estabilidade de vida, porque a vida para o movimento barroco era vista dessa forma, como uma passagem de tempo, como uma angústia de viver ali. Então, por isso que eles se dedicavam na construção de igrejas. E observem, dentro das igrejas, totalmente no movimento barroco, nós temos pinturas como se fossem passagens bíblicas. Essas pinturas eram para ligar a pessoa que entrasse na igreja com a passagem da vida no qual ocorreu. Por isso, né, outro ponto marcante do movimento barroco é a religiosidade exacerbada. Tá, ok? Outro ponto marcante é a religiosidade exacerbada. Então, gente, esse é um ponto, são algumas características, né,
do movimento em si. Então, características, expressão da contradição, duas faces do barroco, o cultismo e o conceptismo, ornamentalismo, alegorias, estabilidade de vida, religiosidade exacerbada. São essas características marcantes que nós vamos encontrar no movimento barroco, ok? Então, a gente volta lá para o slide. O que é que a gente vai verificar aqui no slide? Olha lá, a gente viu as características e agora a gente vai se aprofundar nessas características. Aí no livro de vocês... E vocês, a partir... Na página 115, vocês têm lá, ó, dialéticas, né? Pessimismo, passagem do tempo, glória de Deus e rebuscamento. Se encaixa em todas essas características que eu coloquei para vocês. O rebuscamento são as alegorias, né? A questão da maquiagem, aquela maquiagem da palavra, aquela questão do ornamentalismo. Glória de Deus é a religiosidade exacerbada. Passagem do tempo, se encaixa aquilo que eu falei. O pessimismo, né? É aquela questão do jogo de palavras do texto, que se encaixa dentro do cultismo. E as dialéticas sempre são as antíteses. Puxa até aí em dialéticas, o Macetinho coloca assim, antíteses e paradoxos, porque os antíteses e paradoxos vão ser figuras de linguagem que vão estar muito presentes dentro do texto barroco. Antíteses e paradoxos. Puxa uma setinha aí. E aí o que a gente vai encaixar? Olha lá. Cultismo ou gongorismo, né, que vem aí de Luiz de Gôngora, o termo cultismo, conceptismo, aquela visão teocêntrica versus antropocêntrica, culto ao contraste, conflito entre eu e o mundo, temos o pessimismo, o fusionismo, o feísmo e rebuscamento linguístico. Professor, o que é isso? Né? Se encaixa também nas características que eu disse. O pessimismo é quando o meu autor ele trata da vida de uma forma em relação à passagem do tempo. E o conflito de contraste é aquela ideia do autor ele trazer para dentro do texto, né, aquela concepção de aquela visão pessimista do mundo, de, por exemplo, sempre ter uma retórica, sempre ter uma dualidade, e essa dualidade ela não tem solução. Um exemplo, né? O prazer de viver versus o medo da morte, a dedicação à fé versus, né, a dedicação do corpo e versus a dedicação para a alma. Então, sempre o meu autor ele é pessimista. Ele sempre está querendo buscar aquela identidade de como ele vai viver diante da sociedade. E aí o que a gente precisa entender? O que é o cultismo? Observa o nome cultismo. O cultismo ele vai se caracterizar pelo uso principal, cultismo, culto. Então, é o culto à forma. O que é essa forma? É a forma da palavra, é o jogo das palavras. Então, os textos barrocos, eles são textos que vão ter uma riqueza gramatical, uma riqueza de palavras. Vale lembrar, todos os textos barrocos, eles eram escritos para as pessoas da alta classe. Eram as únicas pessoas que sabiam ler e escrever naquela época. Então, o cultismo é aquele jogo de palavras, né? Aquele emprego abusivo das figuras de linguagem. Temos a hipérbole, o exagero, a metáfora, aquela comparação, né, escondida. Então, o cultismo é essa caracterização da linguagem mais culta. Por isso que é muito difícil, às vezes, fazer uma interpretação dos textos do movimento barroco, porque eles trazem essa linguagem bastante culta. Observe um exemplo que nós temos aí, ó. Todo sem a parte não é todo. Parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz todo sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. Então, observem, há um jogo de palavras, há uma visão culta do texto.
Outro aspecto é o conceptismo. Diferente do cultismo, gente. O conceptismo, ele vem de concepção. Então, o autor barroco, ele traz aquele raciocínio lógico no texto. Ele primeiro pensa a concepção que ele vai trazer. Então, essa concepção do que ele vai trazer, ele traz de uma forma conceptista, para que o leitor ele consiga entender de uma forma bem aprimorada o que ele está trabalhando dentro do texto. Então, o conceptismo vem de concepção. É a temática que o autor ele traz no texto para, então, chegar ao leitor de uma forma aprimorada. Isso é conceptismo. O exemplo: para o homem se ver a si mesmo, são necessárias 3 coisas: olhos, espelho e luz. Se tem espelho e é cego, não pode ver por falta dos olhos. Se tem espelhos e olhos e é de noite, não se pode ver por falta de luz. Logo, a mister luz, a mister espelho e a mister olho. Observe o que ele faz. O homem, ele necessita de 3 coisas: olhos, espelho e luz. Ele traz uma concepção. Essa ideologia é uma visão conceptista. Antropocentrismo versus teocentro. Lembrem, o movimento barroco, ele quer trazer aquela arte de um homem, ele está na visão antropocêntrica, mas que ele deve buscar a sua fé, ele deve buscar a sua salvação. Por isso, a maioria dos textos, a maioria dos quadros barrocos, nós vamos ter anjinhos, né? A pessoa ali entre o mundo, buscando a sua salvação, cheio de anjinho, né? Isso é nada menos do que aquela visão que o movimento barroco ele vai trazer. Cultos de contraste, aquela visão da antítese, né? Carne versus espírito, morte, vida versus morte, luz versus... Oi? O senhor vai enviar esse slide no grupo, né? Sim, sim. Racional versus místicos, e sempre com emprego de antíteses. Conflito entre o eu, né? Lembrem-se, o autor barroco ele está em conflito com ele, porque ele não sabe se ele segue o antropocentrismo ou ele segue o teocentrismo. Ou seja, ele está em dúvida no que realmente ele vai seguir. Então, isso aí é o conflito dele do mundo. Então, ele não sabe se ele segue a razão, a racionalidade, ou ele segue a fé. Por isso, o movimento barroco ele quebra muito com as ideologias do classicismo. Ele não segue algumas coisas do classicismo. O pessimismo, né? O fusionismo é que todos os autores barrocos eles vão trazer o contrário. Então, esses contrários dão ideias às analogias, que são analogias, são aquelas representações que têm como objetivo a decifração. Né? O feísmo é que o barroco ele tende a se preocupar mais com aquela visão do abandono, né? Aquela questão de o homem ele está abandonado e ele deve buscar a sua fé. O rebuscamento linguístico é aquela questão de uma linguagem bem formal, e dentro da pintura barroca nós temos aí alguns autores, né? E isso não é tão importante porque a gente vê lá em artes essa visão. Lá no livro de vocês, a gente tem alguns conceitos que seria bom que vocês marcassem, né? Olha lá, temos lá em questão vocês grifem lá o primeiro parágrafo da glória de Deus, né? O barroco, por ser uma arte da Contra-Reforma, busca simultaneamente, por meio de manifestações artísticas suntuosas, reveladoras da glória, da superioridade infinita de Deus. Então, grifem lá, né, essa primeira parte. E aí, gente, já a gente se encaixa no barroco no Brasil. O que a gente precisa entender do movimento do barroco no Brasil? Não? O barroco no Brasil, primeiro em Portugal, eu vou dizer isso de um autor de Portugal, que é o padre Antônio Vieira, tá? Que a gente precisa
entender sobre o Padre Antônio Vieira. Vou até colocar aqui no mapa mental de vocês, tá ok? O Padre Antônio Vieira. O professor não está aparecendo a tela. Como? O mapa mental não está aparecendo. Tá aparecendo só o seu rosto, professor. Não está aparecendo? Espera aí, gente. Não, tá Tá aparecendo só aparecendo, seu professor, o rosto. slide aqui. Tá, só um momento. Eu também não tá aparecendo. Eu estava aumentando a voz de vocês, que eu não estou ouvindo vocês direito. Gente, se caso terminar a nossa aula, vocês voltam para o mesmo link. Tá ok? Ok. Ok. Vamos lá. Aqui, gente, apareceu aí? Apareceu. Vamos lá. Apareceu. Padre Antônio Vieira, certo? O Padre Antônio Vieira. Quem foi o Padre Antônio Vieira? Ele foi um dos grandes autores do barroco em Portugal. Então, o Padre Antônio Vieira, ele tem toda uma obra baseada-se no surgimento barroco. Que contextos são esses? Olha, ninguém obteve tantas críticas inimizadas quanto o impiedoso Padre Antônio Vieira, detentor de uma invejável volume de obras literárias, inquietantes para os padrões da época. Ou seja, ele trabalha, a obra de Padre Vieira, ele é dividida de 3 formas: profecias, cartas e sermões. Vamos lá, vamos fazer o nosso mapa mental. Quem está aí com o seu caderninho também vai fazendo o seu mapa mental, né? Vamos colocar aqui, Padre Antônio Vieira. Vamos puxar ele aqui. Padre Antônio Vieira, né? Como está dividida a obra dele em 3 partes. Primeira parte. Olha lá como está dividida a obra dele. Profecias, cartas e sermões. Profecias, cartas e sermões. Profecia, cartas e sermões. Vou colocar aqui. Profecias, cartas e sermões. É como era dividida a obra dele. Os sermões é como se fossem parábolas, né? Ele pegava os sermões, ele com base, né, nas passagens bíblicas, e repassava para a população de forma que encantasse a população, levassem a população à criticidade. As profecias é que ele fazia como se fosse, desvendava, né, o que viria a acontecer de Portugal. Então, né, o Padre Antônio Vieira, ele se baseia nesses 3 quesitos. E a gente volta lá para o Padre Antônio Vieira. E o que é que a gente vai observar no Padre Antônio Vieira? Olha lá, né, as profecias constam 3 obras: Histórias do Futuro, Esperanças de Portugal, Claves. Nelas se notam o sebastianismo e as esperanças que o Portugal se tornaria o 5º império do mundo, né? As cartas eram 500 cartas que ele produz, que era para falar sobre a relação de Portugal e Holanda, né? E sobre a Inquisição desses cristãos. Oi. A nossa aula vai até que horas? Ai, Marco, não separou a aula para perguntar. Até 12:30. Tem que o horário? Oi? Olha, no meu horário, Marco Antônio,
A nossa aula de literatura, ela termina... Só um momento. Professor, 11h45 termina a aula de literatura e logo em seguida inicia a arte. Tá, beleza. Obrigado. professor, Oi. eu tenho uma dúvida, eu fazer uma mapa mental. Como é? Estou com a dúvida da mapa mental. Mapa mental? Só um momento. Bom, o horário começa às 10h15, acaba às 11h45 da professora de literatura, e depois começa a artes e acaba 12h30, não é isso? Isso. Ah, deixa eu dizer a nota de vocês de arte, para continuar de literatura. Antes de dar continuidade no Barroco. Arthur dos Santos da Conceição, não estuda mais. Bárbara Garcia Cabral, 7. Camila Ravena de Souza, 5,5. Douglas R. Vaz Maia, 10. Francisco Silva Cruz Neto, 7. Gabriel Juniciró Soares e Nada, 10. Heitor dos Santos, Ian Matheus Carvalho de Moura, 3,5. Yara Cristal Silva de Barros, 6. Gabriel, 12 por 10. Irjaiana Mial, 9,5. Isabelle Sayuri Linhares Takamatsu, 10. Kivison da Silva de Oliveira Guzmão, 9. Letícia Tiemes, 7. Leonardo Andrei Costa Lopes, 6,5. Marco Antônio Gomes Lopes, 6. Nicole Calimã, 6,5. Tiago Augusto Costa Lima, 7. Vitor Hugo dos Santos Pinto, 8,5. E William Marcos da Silva Ribeiro, 4. Eu não fiquei em recuperação, professor. Isso é artes ou literatura? Literatura. Literatura. Lembrando que a prova valia 6. Então, teve muita gente que deixou respostas em branco e teve muita gente que apresentou uma resposta que não estava cabendo. Viu? Isso é nota de literatura, é? É? O que eu perdi ponto foi de atividade, né, professor? A perca de ponto foi muito na prova, porque as questões Gil. que eram responder valia 1 ponto. Isso é de literatura, é? É, literatura. Ah, tá. Professor, Obrigado. Ué, não era arte? A arte ainda a gente vai fechar. 11h45. professor, Oi. eu tenho que tirar a foto dessa mapa mental. Tá, só um momento, Francisco, que eu irei colocar. Só um momento. Então significa que ele não é louco. Continuando, gente. É literatura. A nota que eu dei foi de literatura. E Literatura. artes? A arte nós vamos fechar no último horário. Ainda está faltando 4 pontos para fechar. Continuando. Então, aí é a obra do Padre Antônio Vieira. Então, aí nós temos as obras do Padre Antônio Vieira. Certo? Padre Antônio Vieira, 3 partes, está dividido em profecias, cartas e sermões. E essas profecias eram baseadas do Padre Antônio Vieira como se fossem... Por favor, desliguem o áudio de vocês. Agora do Roberto, o problema é meu. Como intérprete dos sinais divinos. Odeio literatura e filosofia. Odeio. Eu não estou entendendo. Já é legal. Muito bem. O que é isso? Então, aí, intérprete dos sinais divinos, eram as profecias, que eram baseadas, né, as visões do Padre Antônio Vieira.
a gente entra, então, agora no movimento barroco do Brasil. E o barroco no Brasil, ele se inicia com a publicação Prosopopeia. Mas aí no livro de vocês, ele apresenta, né, como autor Gregório de Matos Guerra. É o autor que ele está apresentando no momento, certo? Então, a gente vai começar a falar, antes de falarmos sobre Gregório de Matos Guerra, a gente precisa entender o movimento barroco no Brasil. Então, a gente precisa de base. O movimento barroco chega com os jesuítas no Brasil, e o barroco no Brasil, ele se inicia, tem um marco inicial